Essa notícia circulou bastante, né? Calvo do Campari é preso acusado de agressão pela namorada e solto com medidas protetivas. O tal do Thiago Schultz, esse é o nome dele, mas ele é mais conhecido como Calvo do Campari, que vira e mexe aparece por aí em podcasts falando atrocidades misóginas, como um dos principais representantes desse movimento Red Pill, que é um movimento de homens inseguros com sua própria sexualidade, com a sua própria vida, com a sua própria posição na sociedade e que se amparam na misoginia para tentar superar as suas fraquezas e as suas inseguranças. Só que este movimento é um movimento que alimenta, tá, casos de violência contra mulheres, casos de feminicídios no Brasil. Direto ou indiretamente, este tipo de ideologia que é livremente disseminada na internet alimenta esses casos bárbaros. O Cavo do Campari, que é um cara que, repito, fala abertamente atrocidades, incentivando violência de todas as formas contra as mulheres, foi preso e só foi preso, ficou pouquíssimo tempo preso, porque a mulher que foi agredida fez uma gravação da sua agressão, teve que fugir do cara, e mesmo assim o cara não ficou preso. Porque é uma estrutura, inclusive, que defende este tipo de criminoso. Mas o pior não é nem essa manchete. A manchete mais pavorosa é essa outra aqui, também desta última semana. Atirador do Cefet, que é uma escola federal do Rio de Janeiro, de tecnologia, foi afastado por não aceitar ser chefiado por mulher. E sabe o que aconteceu, gente? Ele matou, tá? No caso, a Alane Pedrotti, né, que é a professora e cantora, e a Laís Costa Pinheiro, que são as duas mulheres que aparecem ali na imagem. Esse funcionário não admitia ser chefiado por mulheres. Ele já tinha sido afastado, ele foi reintegrado numa outra função, ele ameaçava elas, elas se sentiam ameaçadas, sob risco, mesmo assim ele foi reintegrado ao trabalho, ele matou as duas e depois tirou a própria vida. É até este ponto que o movimento Red Pill chega. Este é o limite do feminicídio, do assassinato. Uma coisa brutal. Duas mulheres talentosas, jovens, se eu não me engano, por volta dos 40 anos. E ele que alegou ter problemas de ordem mental e tudo mais, ele estava alegando ter estes problemas justamente pela troca de posição que ele foi submetido em função já das ameaças às mulheres que ele não aceitava que fossem superiores a ele na hierarquia do Cefet. É bizarro, gente. Nessa mesma semana, essas imagens eu não vou postar. O rapaz atropelou a ex-namorada e a arrastou por alguns quilômetros. Até agora ela segue com risco de morte, teve as duas pernas amputadas, em algo que também pode ser um crime misógino. É este ponto que chega este movimento de homens inseguros que é o movimento Red Pill. É algo extremamente perigoso e que não pode continuar destruindo a cabeça de jovens que têm problemas de relacionamento, problemas de aceitação e que são absolutamente inseguros. O movimento Red Pill é um movimento de homens inseguros que coloca em risco a vida das mulheres. É isso que a gente viu nessa semana. São homens fracos, homens inseguros consigo, com sua sexualidade, porém com a cabeça destruída por uma ideologia patriarcal dominante na sociedade, se amparam em uma ideologia altamente perigosa e preconceituosa que pode levar ao feminicídio, como no caso das duas professoras do Cefet, assassinadas por um Red Pill. Este é o caso extremo de onde a gente pode chegar.
Mas assim, o mote central da live hoje é para que vocês percebam o risco que a gente está correndo no Brasil e no mundo. Mas vamos falar especificamente aqui do nosso país. Com o avanço da extrema-direita. Nos seus diferentes tons. Nos seus diferentes tons. Uma outra coisa que chamou a atenção também na última semana, vindo de uma escola que foi militarizada no Paraná. Deem só uma ligada neste absurdo aqui que aconteceu nessa escola do Paraná. Quem está cantando isso são crianças de uma escola de educação básica que foi militarizada. O responsável por essa atividade é um policial militar. Tá? Assim, depois eles vêm falar em doutrinação nas escolas. Quer doutrinação maior do que isso, gente? Crianças reproduzindo esse tipo de discurso escroto. Porque enquanto eles falam isso para crianças da escola de educação de base, estes mesmos que defendem esse tipo de escola são aqueles mesmos que lutam para impedir a PF de prender os verdadeiros chefes do crime organizado. Porque a militarização nas escolas é uma tragédia para as crianças. Porque não se trata de transformar as escolas no modelo das escolas militares federais, por exemplo, que tem melhores resultados. Mas os melhores resultados das escolas militares federais, eles não são pelo fato das escolas serem militares, são pelo fato das escolas terem salários federais para seus professores de educação básica. Ou seja, eles disputam professores com professores do ensino superior. Tem a ver com o fato das escolas militares federais terem processo de seleção para entrar. Então você já faz uma seleção de melhores alunos, porque é uma escola pública, mas que tem professores de educação superior. Não é disso que se trata. E isso também é altamente questionável. Mas o que eu quero dizer, as escolas públicas federais militares têm melhores resultados porque têm professores mais bem remunerados, melhores professores, têm estruturas financeiras e físicas muito superiores. Não é pelo fato de elas serem militares. Porque o que está sendo feito neste processo de militarização das escolas no Brasil é simplesmente você colocar militares que não têm vocação ou experiência ou qualquer formação pedagógica para administrar questões pedagógicas dentro das escolas, produzindo essas aberrações que a gente viu aqui. Isso é uma aberração, gente. Isso tinha que ser denunciado e esse professor tinha que ser afastado por esse tipo de doutrinação dentro das escolas. Tudo isso é produto do avanço da extrema-direita, do bolsonarismo, da crise prolongada do capital e do risco de ascensão fascista que o mundo todo está correndo. E que o Brasil, por pouco, por muito pouco, não está mais atrelado. Eu sempre penso, gente, se o Bolsonaro tivesse ganhado as últimas eleições, o que está acontecendo em Santa Catarina agora com o Jorginho Melo, onde eles estão tão empoderados a ponto de criminalizar partidos políticos formalizados, isso estaria acontecendo em todo o Brasil. Eles teriam perdido completamente a vergonha, como já vinham perdendo, tanto que tentaram um golpe de Estado para fechar o regime. E aí começar uma perseguição aberta a todo tipo de oposição política, que é característica central da ascensão fascista. Isso que a gente viu na Escola do Paraná é uma prática tipicamente fascista.
a atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil contra a UPE em Santa Catarina é uma ação tipicamente fascista. Esse é o risco que a gente corre.